Bem, queridos, vamos resolver aqui a questão 5. Eu tinha falado que ia resolver isso com vocês. É uma questão que fala das células hepáticas, fala de duas enzimas, a hexoquinase e a glicoquinase, falando em relação à sua atividade, né, a sua atividade catalítica em relação à fosforilação da glicose à glicose 6-fosfato. E a pergunta é para saber que tipo de enzima eu tenho, né, desse tipo, né, dessa forma, em relação às células hepáticas, e depois dizer o hormônio que está relacionado, né, à degradação do glicogênio produzido pelo aparelho digestório e de que forma esse hormônio pode ser utilizado no tratamento de diabetes tipo 1. Bem, a primeira coisa que a gente tem que colocar, vou colocar aqui no centro a palavra fígado, tá? E a gente tem que entender o seguinte, nesse primeiro momento, a glicose que chega no fígado, a glicose, perfeito? Que vai chegar aqui no fígado, ela não tem por função, tá, nesse primeiro momento, ser utilizada pela célula hepática. A gente até brinca que o fígado é um órgão altruísta. O que significa dizer? Ele não vai utilizar isso antes que todas as células já tenham contato com essa glicose. E para isso ela precisa de uma estratégia química, ela não faz isso intencionalmente, né? Então a glicose que chega no tecido hepático, ela não consegue ser fosforilada nesse primeiro momento, porque a concentração dela ainda não é suficiente para que ative a enzima do fígado. Isso já vai responder a primeira pergunta. Então a hexoquinase, que a glicoquinase, ela é uma hexoquinase. Tá? A enzima que catalisa a glicose 6-fosfato, aprisionando, entre aspas, a glicose na célula, no fígado ela tem que ter uma afinidade por glicose muito menor. Porque ela só vai estar ativa quando a concentração de glicose for muito maior na corrente sanguínea. Porque no primeiro momento existe a absorção, cai para o sistema porta-hepático. Se o fígado já utilizasse essa glicose no primeiro momento, eu não teria a função dela nesse sentido. Então, quer dizer, ela só vai utilizar quando depois de cair na corrente sanguínea sistêmica, todos se forem já abastecidos, quer dizer, todo o corpo for abastecido com a glicose, e aí vai voltar a ter um aumento da glicose, porque as células já estão, entre aspas, satisfeitas, né? E essa glicose aí sim chega a uma quantidade suficiente para ativar a enzima que aprisiona a glicose no fígado, que no caso é a glicoquinase. Tá? Então, nesse primeiro momento, vamos dar os destinos, para a gente poder complementar isso de uma forma mais significativa. No fígado, o primeiro destino da glicose, ela entra aqui em azul, o primeiro destino não é ele, fígado. O primeiro destino dela vai ser a corrente sanguínea. Tá? Corrente sanguínea porque o fígado não consegue fosforilar a glicose nesse primeiro estágio. Tá? O segundo momento, vamos lá pensar, e agora sim, a glicose aumentou novamente, porque as células já estão energeticamente favoráveis. Aí a glicose, aí sim, ativa a hexoquinase do fígado, que é a glicoquinase nesse caso, tá? E aí ela vai fazer o seguinte, nesse sentido aqui, eu vou ter a glicose 6-fosfato, mas nessa vibe aqui, a glicose 6-fosfato, ela vai ser direcionada depois a glicose 1-fosfato, etc, etc, a estocagem, tá? E quando a gente coloca estocagem aqui, eu estou me referindo ao quê? Ao glicogênio. Tá? Então aqui eu estou falando do glicogênio. Tá? Se a gente quiser colocar o nome aqui, vale a pena a gente colocar o nome da via. Aqui eu estou falando da glicogênese. O que é glicogênese? Formação de glicogênio. Perfeito? Vamos lá, vamos dar sequência. Bem, depois também a célula vai chegar um momento que ela não vai ter o que fazer. Né? Já tem tudo estocado, ela vai ter que dar um outro sentido. E aí ela pode usar ela também para a produção de ATP. Tá? Então ela pode virar aqui, essa glicose pode virar acetil-CoA, depois de ser glicose 6, vou até fazer o caminho que nem eu fiz no outro, tá? Essa glicose 6-fosfato pode originar ATP. Aí eu estou falando de ciclo de Krebs, né? Glicólise, fosforilação oxidativa e etc. Beleza? Esse é o terceiro destino. Mas concorda comigo que, de novo, toda essa quantidade de energia vai chegar um momento que vai também deixar a célula hepática saciada. Então, novamente, eu vou ter um desvio. Quer dizer, quando eu tenho um acúmulo de ATP, eu vou ter um terceiro desvio aqui, que é um outro caminho. Esse acúmulo vai gerar o quê? Vai gerar a síntese de ácidos graxos. Porque esse excesso não vai ser necessário, beleza? E, finalmente, mesmo ele tendo a síntese do ácido graxo, eu posso oxidar a glicose de uma forma alternativa,
Então eu posso fazer uma oxidação alternativa, ou seja, por que eu vou alternativa aqui? Não será aquela oxidação que vai levar a glicose ao ATP, que está aqui embaixo. Ela vai virar, por exemplo, açúcar. A gente chama essa via aqui, vou chamar essa aqui de via das pentoses fosfato, tá? E essa via aqui, ela é responsável por produção, tá? De quê? Vai ser responsável pela produção de ribose 5-fosfato, que vai dar origem a DNA, RNA, NADP, tá? Nesse caso, muito importante o NADP, que vai ser utilizado aqui também na síntese de ácidos graxos. Então, queridos, a gente resume o quê? Que a gente tem 5 possibilidades dessa glicose, né? O primeiro momento, corrente sanguínea, depois eu posso estocar ela, depois o próprio fígado pode utilizar, não necessariamente nessa mesma ordem, o 2 e o 3, mas enfim, utilizar para produzir o ATP. O excesso de energia ele armazena agora de uma segunda forma, e mesmo que ele não consiga mais deslocar para a síntese de ácido graxo, bem como a questão da estocagem de glicogênio, que já tem um número máximo, né, de quantidade para poder fazer isso, ele ainda pode oxidar de uma forma alternativa, fazendo a via da pentose fosfato. Beleza? E aí a gente chega à conclusão factível, né? Para eu começar a estocar, quer dizer, para eu começar a utilizar a glicose de qualquer maneira, que está aqui no número 2, eu tenho que ativar a enzima, e essa enzima ela tem um Km menor. Então, lembrando aqui para vocês, que se eu desenhar um gráfico aqui, e um gráfico em relação à velocidade enzimática, beleza? E a concentração de glicose, a gente vai pensar o que aqui? Concentração de glicose. Nossa, ficou horrível isso aqui. Deixa eu desenhar de novo. E a gente pensa aqui em concentração de glicose, perfeito? Eu vou ter que pensar, eu posso ter aqui 2 cenários. Vou fazer 2 curvas para vocês. Uma curva, primeira curva aqui assim, e uma segunda curva assado, tá? Qual dessas curvas, vamos pensar aqui no 50%, está relacionado, vou colocar aqui, ó, curva B e curva A. Qual dessas 2 curvas estaria relacionado com a atividade da hexoquinase? Tá? A gente tem que pensar o seguinte, ou da glicoquinase. No próprio exercício diz que a hexoquinase ela tem uma afinidade maior pela glicose. Ou seja, se ela tem uma afinidade maior, olha aqui, ela rapidamente consegue atingir aqui metade da velocidade máxima da reação enzimática com menos quantidade de glicose. Em B, repara que eu preciso de quê em B? Eu preciso de mais glicose para ter 50% da atividade máxima. Então aqui em azul eu tenho a minha glicoquinase, certo? E em vermelho aqui eu tenho a minha hexoquinase, beleza? E aí, respondendo o hormônio que vai estar relacionado com a quebra de glicogênio, que não é isso que eu estou mostrando para vocês, é o glucagon. O glucagon ele vai fazer justamente o contrário de tudo isso que a gente mostrou. Tá? E de que maneira ele pode ser utilizado, por exemplo, no tratamento do diabetes? A gente sabe que o diabetes, por conta de uso de hipoglicemiante, o que são isso? Drogas, no tipo 1, né? E no caso, o hipoglicemiante do diabético é a própria insulina. O que pode acontecer? Ele não tem uma dieta bem balanceada, fazer uso da insulina e fazer uma hipoglicemia. E aí o cara entrar em coma hipoglicêmico por conta da medicação, certo? O que vai fazer, então, um hormônio glucagon tomado como medicação? Ele vai aumentar o nível glicêmico para evitar que esse cara tenha esses vales de glicose, ou seja, que tenha esses momentos hipoglicemiantes, porque o hormônio vai promover o quê? Hiperglicemia, beleza? É por isso que ele é utilizado dessa maneira, tá bom? Explicando aí a questão 5. Um abraço.